Bom dia, gente. Boa octofeira pra todo mundo. Mas hoje eu queria trocar uma ideia com vocês. Faz tempo que eu não fico aqui conversando e eu queria fazer uma coisa importante hoje. Eu queria falar um pouco sobre saúde mental. Por quê? Eu assisto às vezes entrevistas, às vezes não, assisto bastante entrevistas com outros criadores. Eu gosto de ver o ponto de vista dos outros criadores a respeito das coisas. Eu tava vendo a entrevista do Meteoro, que é um canal que eu gosto muito, respeito muito, acompanho desde os primeiros vídeos. E eu vi o Álvaro, principalmente o Álvaro, né? A Ana também, mas o Álvaro falando sobre burnout. Eu acho que tem algo de muito valioso de ver ele falando sobre isso em público. Tem uma outra entrevista com o Cauê, que ele também fala sobre saúde mental. E ele fala sobre como ele se sentia culpado de estar se sentindo mal por conta do trabalho que tem. Também o Cauê teve um burnout muito intenso. Não sei nem se eu chamo de burnout, ele teve uma crise de saúde muito séria. Acho que foi no começo desse ano. E ele teve que se afastar dessa letra show lá, ficou um tempo. E por que eu tô falando disso tudo? Ver esses criadores maiores que eu falando sobre saúde mental foi muito importante pra mim. Porque eu senti que eu não era anormal. Eu senti que o que tava acontecendo comigo era comum. E eu não vou nem dizer que era normal, mas era comum, porque não é normal, sabe? Então eu decidi falar sobre o meu caso agora, porque talvez alguma pessoa possa me ouvir e também pensar: eu não tô sozinho, não acontece só comigo. Normar, tudo normar. Então, o que tá acontecendo é que eu tô tendo problemas seríssimos de saúde mental. É comum, não é saudável, exatamente. Eu tava planejando tirar férias mês que vem, mas eu vou antecipar. Eu vou tirar uns 20 dias de férias. Agora eu vou antecipar as férias, porque eu preciso de ajuda médica. Preciso de ajuda médica. De verdade. E eu não sei por que a gente é tão resistente em falar sobre isso em público e dá a ilusão de que só acontece com algumas pessoas. Mas acontece com muita gente. Eu tinha a impressão de que não acontecia com o Álvaro, por exemplo. O Álvaro produz num ritmo absurdo, é uma das coisas que o próprio Cauê fala sobre. E aí, o que acontece é, eu fico pensando, todos os criadores conseguem criar com esse ritmo, menos eu. Só eu que tô colapsando, só eu que tô em frangalhos. Só eu que não tô aguentando mais. E na verdade, ninguém tá aguentando mais. Ninguém tá aguentando. É uma coisa muito comum, e no caso da internet tem um agravante que é, não só a gente é escravo do algoritmo, e a gente tem que criar numa frequência muito, muito alta, como existe toda uma pressão externa. Porque a internet é um lugar hostil. E ser super exposto é muito difícil de explicar pra quem nunca teve a experiência, sabe? Então, eu tô falando isso justamente porque pra mim foi importante ver o Cauê falar sobre, ver o Álvaro falar sobre. Talvez seja importante pra alguém do chat ouvir eu falar sobre também. Então eu já tava com bastante dificuldade de trabalhar. E esses últimos meses teve uns agravantes, né? Teve o agravante de vazarem meus dados. Teve agravante de eu sofrer reiteradas críticas vindas do nosso próprio campo, que é sempre as mais dolorosas, né? Enfim, teve a cisão do coletivo, ou, enfim, estão pegando no pé da palavra cisão, mas teve a ruptura com a moderação do coletivo. Então, essa série de agravantes acabou entornando caldo um pouco pra mim. E o que tá acontecendo eu tô começando a ver pessoas ao meu redor tendo doenças graves por conta de excesso de estresse. Então, você ouviu falar que fulano teve um derrame, que fulano teve um ataque cardíaco, que fulano desenvolveu um câncer, tudo gente jovem. O que eu penso se eu não der ouvidos pro meu corpo agora, pra minha mente agora, eu não vou passar dos 50. Isso me lembrou, eu dou até um exemplo. Uma conhecida minha tem epilepsia. E ela, por excesso de trabalho, tava tendo desmaios recorrentes no trabalho. O resultado foi que ela foi demitida. Demitida, entre aspas, para o bem da saúde dela. Ela foi demitida por estar doente, gente. Ela ficou doente por trabalhar demais e a recompensa dela foi ser demitida. Isso aconteceu essa semana. Então eu tô tentando dar uma superada nessa minha síndrome do impostor, nessa ideia de todo mundo aguenta trabalhar nesse ritmo menos eu, que não é verdade, por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso em público, e pra realmente procurar ajuda médica. Eu preciso de ajuda médica, nem só psicológica e psiquiátrica, mas médica mesmo. Não dá uma de Lenin, pois o Lenin morreu de estresse, né? Ó, o Gui é criador de conteúdo, tá aí no chat e concorda comigo. O Gui do Rádio Guerrilha, né? Quando foi seu último check-up, eu não lembro. Esse é o problema. Aí, pra falar do Lenin, anedota, né? A orientação médica era pro Lenin. O Lenin tomou um tiro no pescoço, gente. E ele depois começou a ter derrames sucedidos. E a orientação médica era não estressar o Lenin. Só que a esposa dele, a Nadia Krupskaya, ela tinha uma relação muito íntima com ele. E sabia o quanto ele se importava com o que estava acontecendo no partido e na Rússia, etc. Já era União Soviética na época, inclusive. E ela trazia coisas pra ele que acabavam estressando ele e talvez isso possa ter agravado a condição dele. Então, o Lenin ia morrer cedo ou tarde, porque ele tava muito mal, mas talvez tenha acelerado um pouquinho por conta de estresse, sabe?
E já foi um milagre ele sobreviver ao tiro no pescoço naquela época, né? Quem? O Lenin? Esse que tá em cima de vocês aqui no chat. Tudo eu nessa caralha, né? Quem deu tiro foi uma militante uma militante anarquista que fazia parte do Partido Socialista Revolucionário. Mas é isso, eu vou ficar uns 20 dias fora pra tentar realmente buscar a ajuda médica que eu tô precisando. E eu me convencia o tempo todo de que eu não tava buscando ajuda médica porque eu não tinha tempo. O que na real, gente, sinceramente, era uma desculpa deu comigo mesmo, assim. Existe realmente uma resistência de homens em buscar ajuda médica. Isso não é mentira. A gente brinca que homem morre cedo porque é negligente, mas isso é real, assim. Tem alguma coisa na criação masculina que faz com que a gente não busque ajuda médica de verdade, sabe? Homem que é homem aguenta. Isso é uma das raízes, né? Mas tem uma coisa de... Não, eu não vou no médico, eu só vou no médico quando eu tô morrendo. Com certeza eu vou fazer terapia. Eu não tava fazendo terapia justamente por me convencer de que eu não tenho tempo. Mas é bobagem isso, não tem... Você precisa ter tempo pra cuidar da sua vida, sabe? E eu digo, não vida no sentido amplo, vida no sentido de saúde mesmo. Da sua vida, o antônimo de morte, sabe? Então eu começo a ter sintomas físicos, né? Eu fico com tremedeira, eu durmo... eu tenho muita dificuldade pra pegar no sono... eu tenho ataques de pânico. Gente, eu vou até... Isso é uma coisa muito pessoal que eu vou falar, mas eu acho que é até importante pra salientar a gravidade da questão e como é importante a gente falar sobre isso em público, principalmente gente como eu que tem um certo alcance. A live de segunda-feira, eu tive um ataque de pânico enquanto eu tava em live. E podem ver os vídeos. O vídeo sobre... eu falando sobre trabalho infantil nos Estados Unidos, por exemplo. Quem vê de fora não repara. Mas eu tava tendo um ataque de pânico naquela hora. E não é a primeira vez que acontece, mas tá ficando mais frequente. Isso me lembra... eu tô falando sobre isso porque eu lembrei de uma coisa que eu vi o Bo Burnham falar. Sabe aquele cara do filme Inside? Agora que vocês forem olhar, vocês vão ver que eu não tô normal. Mas o Bo Burnham, que é um comediante, ele teve uma carreira meteórica quando ele tinha 18 anos. E depois ele parou por um tempo e voltou. E ele falou que ele começou a ter ataques de pânico no palco. E eu me identifiquei muito com a história dele, porque... ele falou, é muito difícil pra quem tá fora reparar, mas pra você que tá dentro, você precisa de 200% da sua concentração pra fazer coisas simples. E eu me sinto exatamente assim. De uma certa forma, ninguém consegue ver. Agora que eu falei, se vocês forem ver, vocês vão ver que eu não tô bem. Eu tô um pouco afobado, acho que a palavra é essa. Mas eu consegui manter e eu acho que a live foi boa, eu consegui trazer a informação que eu queria pra vocês. É meio invisível. Então o ataque de pânico não é só... você desmaiar ou precisar desligar ou ir embora ou começar a suar frio. O Bo Burnham descreveu exatamente a maneira como eu me sinto. Você não transparece, mas você precisa do dobro da concentração pra conseguir fazer coisas simples. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu não tava 100%. Então, tô me identificando com esse seu relato, eu preciso buscar ajuda, eu tô falando por isso. Pra gente desconstruir um pouco essa ideia de que não se deve falar sobre em público, que a gente deve guardar. E pra mostrar pra vocês que não é normal, é comum. O que a gente pode fazer antes da Revolução Brasileira é buscar ajuda. E eu tô precisando buscar ajuda, de verdade. Uma das coisas que fez com que eu adiasse muito essa tomada de decisão foi culpa. Foi culpa mesmo. Você não tá bem desde a última ida do podcast, foi quando começou tudo. No dia do podcast foi quando vazou meus dados, foi quando começou a ficar demais pra mim. Porque mistura o excesso de trabalho com o estresse externo. Pra quem perguntou de motivo, a gente trabalha num ritmo muito alto mesmo, por conta da demanda da internet, mas misturou essa demanda muito alta, a longo prazo, né? Eu já tenho 2 anos e meio de trabalho. 2 anos e 8 meses, quase, de trabalho. Misturou essa demanda muito alta com o estresse muito louco que rolou desde que eu fui no podcast, exatamente. A pessoa que falou isso reparou, exatamente. É isso que eu vou fazer, eu vou tirar umas... Na verdade, não é nem férias, eu vou tirar uma licença agora. Como foi isso de vazarem seus dados? Foi por conta do meu CNPJ. Eu abri um CNPJ pra conseguir regulamentar meus impostos e meus dados ficaram públicos e eles vazaram. Então não foi nem crime, sabe? Eu não consigo nem denunciar por doxing. Mas agora já tá tudo resolvido, já... Mas na hora foi um estresse, sabe? Eu recebi muita ameaça, muito mesmo. O contador colocou o telefone no CNPJ, foi exatamente isso, mas eu descartei o telefone já. O João fala, quando tem uma emergência no avião, você coloca o oxigênio primeiro em você e depois nos outros. Por que a gente não faz isso fora, né? Eu tô agora tentando pôr o oxigênio em mim. Mas eu sinto muita culpa também. E eu acho que a culpa é um sentimento muito comum, né? Eu sinto muita culpa de não estar produzindo. E é louco porque, gente, nunca ninguém que me assiste me cobrou. Ninguém nunca me cobrou. Eu sei que o pessoal brinca do Laos 2, do vídeo do Stalin, mas eu não entendo isso como uma cobrança. Nunca ninguém do público falou, seu vagabundo do caralho, cadê o vídeo de segunda? Ninguém fala isso. Eu falo isso pra mim.
Como o capitalismo tem a ver com isso, vou começar por aí. Foi o que eu falei, antes da Revolução Brasileira a gente tem que procurar ajuda médica. Venezuela foi adiada? Foi. Eu escrevi o roteiro, mas eu não gostei. Eu achei que tá faltando coisa. Fizeram algumas críticas ao vídeo do Enéas que eu achei interessantes. Por exemplo, falaram que eu falei pouco da trajetória política do Enéas quando ele era deputado. Então eu tô tentando focar um pouco mais em políticas públicas. E quando eu escrevi o roteiro, eu senti que faltou isso nos mandatos do Chaves, principalmente. Então eu escrevi sobre a história, fiz uma análise de por que a Venezuela não é socialista, que é a coisa mais importante do vídeo, mas eu acho que faltou uma dimensão lá. Não, a coisa do Laos e do Stalin, eu não entendo como cobrança, não, gente. Isso é bom até falar. Não entendam que quem ficou falando isso é a causa do estresse, não tem nada a ver. Eu acho até engraçado. Eu falei, nunca ninguém me cobrou. Nunca me cobraram. E eu penso no meu ponto de vista. Por exemplo, o podcast que eu ouço muito como entretenimento e como informação mesmo é o Medo e Delírio em Brasília. Quando eles não publicam, eu não penso, nossa, esses vagabundos não publicaram. Eu penso, putz, não tem podcast hoje, não vou poder lavar a louça, vou ter que esperar até semana que vem. A gente não cobra os criadores que a gente gosta. Mesmo criadores que postam de 6 em 6 meses, eu não cobro. Eu sinto falta, mas eu não cobro. Acho que vocês falam mesmo, sabe? Se vem da mãe a cobrança, eu vou falar isso de novo. Muita gente achou que eu tava mentindo, eu não tô, tá? Eu não tô mentindo. A minha mãe realmente falou, cadê o vídeo do Stalin? Ela não tem um palio, mas ela poderia falar pro palio dela. Enéas 2, pô, é muito Enéas, né, cara? Enéas 2 é... Na mão aonde? Talvez seja um pouco de soberba da minha parte, mas no sentido de... eu me coloco no lugar de quem gosta do que eu faço, sabe? E eu gosto. Eu fico órfão do Medo e Delírio quando não tem, sabe? Não, eu queria fazer... A Gro... inclusive o pessoal elogiou muito o ícone novo do canal de cortes. Foi a Gro que fez, a Groselha Atômica. A Gro fez um pôster daquele negócio do Arquivo X, escrito I Want to Believe, escrito Laos 2, I Want to Believe, com a foto do Carsone Ponvirani, que é o secretário-geral do Partido do Trabalho do Laos. O Felipe Durante me mandou umas fotos dele no Laos. Qual é o nome do podcast que você curte? Medo e Delírio em Brasília. Eu virei vírgula lá, vocês viram, gente? Inclusive, olha que loucura. A vírgula minha no Medo e Delírio em Brasília é eu falando, os dois trabalham e trabalham, eu tenho medo deles entrarem em burnout. Eu nem tinha me tocado disso. Eu até falei pro Cristiano, eu sei, você colocou de vírgula de brincadeira, mas eu tô falando sério, tá? É difícil explicar. Como é que eu explico o que é vírgula pra quem não ouve o podcast, gente? Que nem eu tenho os áudios aqui do Ratinho, sabe? Sabe os áudios do Ratinho aqui, ó? Eu quero me drogar. Ministro Fachin, marxista-leninista. Esses áudios, eles chamam de vírgulas. E eu virei uma vírgula. A sonoplastia do Ratinho, Os áudios do Luigi, Fuen. E aí ele botou um áudio meu falando os dois trabalho e trabalho. Eu tenho medo deles terem burnout. Mas é isso, gente. Eu queria só abrir... Não queria falar com vocês por texto. Queria falar, assim, olhando no olho. Porque talvez alguns de vocês se sintam como eu me senti vendo o Álvaro falar e o Cauê falar, etc, sabe? Eu vou estar muito na comunidade ainda. Se vocês quiserem participar do nosso Discord, eu vou estar lá o tempo todo, praticamente todo dia. Então, minha presença vocês vão ter, eu só não vou estar fazendo as lives com a frequência que eu faço. E um beijo pra vocês, gente. Fiquem bem e a gente se conversa no Discord, com certeza.